Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse dia, que o nosso Deus venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todos os males. Deus abençoe também a nossa campanha de Natanael e aqui o nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. O capítulo 43, nós escrevemos aí 44, mas ontem nós lemos o 43, onde o povo de Israel e alguns líderes, os remanescentes, eles foram até Jeremias e pediram oração para Jeremias, pediram uma direção, um direcionamento. Então, Jeremias, ele orou a Deus e falou com Deus. E depois de 10 dias, Deus deu a resposta para Jeremias. E antes, Jeremias tinha falado para todos os líderes, os remanescentes de Israel. Falou: tudo o que Deus falar para mim, eu vou falar para vocês. Não vou omitir absolutamente nada. E o que aconteceu? Depois de 10 dias, talvez você fale: poxa, pastor, 10 dias? Não poderia ser um? Ou não poderia ser imediatamente? Deus, ele faz na hora que ele quer e quando ele quer. Ele é Deus e não precisa dar justificação para ninguém. E depois de 10 dias, Jeremias, ele falou para os remanescentes e os líderes: fiquem em Judá, não saiam de Judá, não desçam para o Egito, porque se tão somente vocês descerem para o Egito, a peste, a espada, a fome, a morte vão perseguir vocês. Quando eles ouviram esta palavra, porque quantas são as pessoas que elas querem ouvir aquilo que agrada a vida dela, não aquilo que Deus quer falar com ela. O povo chamou Jeremias de falso, de mentiroso. O povo não quis obedecer a Deus. Aqui no capítulo 44, hoje sim é o capítulo 44, diz assim: a desgraça causada pela idolatria. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias, que todos os judeus que estavam no Egito, aqui eles já foram para o Egito desobedecendo a ordem de Deus. E diz assim: que vivam em Midagol, Táfanes, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas, desabitadas, por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu enviei a vocês meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Dia após dia, Deus enviou mensageiros, profetas, homens de Deus para ensinar o povo. E o que aquelas pessoas fizeram? Entraram no ouvido e saíram pelo outro. Eles preferiram desobedecer. Deus falou: então todos vocês vão morrer no Egito pela sua desobediência. A desobediência é terrível. Então, Deus, quantas são as pessoas que pedem oração, que buscam uma cobertura espiritual, mas quando vem a direção para a vida dela, ela desobedece. Obedeça a Deus. Poderoso é aquele que obedece. Essas pessoas, os remanescentes, desceram para o Egito. E diz assim as Escrituras Sagradas, no verso 11: porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer a desgraça sobre vocês e destruir todo o Judá. Tomarei os remanescentes de Judá, que decidiu partir e residir no Egito. Todos morrerão no Egito, cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior. Morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, desprezo e de afronta. Castigarei
aquele que vive no Egito com a guerra, a fome, peste, e castigarei Jerusalém. A desobediência leva a pessoa à desgraça, à ruína. Então, eles pediram uma direção, receberam a direção, mas mesmo assim quiseram desobedecer. Olha só que coisa triste nós acompanhamos aqui no capítulo 44. E além da desobediência, lá no Egito, eles estavam vivendo na idolatria. Você sabe que a idolatria é pecado. Eles estavam na idolatria e não vem de hoje. Preste muita atenção, esse amigo que vos fala, pastor Rafael. Eu estou aqui lendo a Bíblia. Até hoje é o livro mais vendido do mundo. É o livro, a palavra de Deus, que foi escrito por homens que tinham a inspiração pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui, a idolatria, olha o que diz aqui, o capítulo 15, versículo 15. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, em grande número, e todo o povo que morava no Egito, e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta, em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos e que faremos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas e bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura, comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Então eles falaram: Jeremias, tudo que você está falando, nós não vamos obedecer. Nós vamos continuar assim sacrificando para a rainha dos céus. Olha que não vem de hoje. A gente tinha prosperidade, a gente tinha fartura, não faltava nada. Nós vamos continuar sacrificando para a nossa rainha. E isso tudo era contra a vontade de Deus. Versículo 19, as mulheres acrescentavam: quando queimavam incenso à rainha dos céus. Olha que situação. Talvez você fala: poxa, pastor, a idolatria, ela vem quando acharam no rio, primeiro um pedaço e depois acharam... Não, a idolatria ela vem de muitos anos atrás. Então, é uma coisa que desagrada a Deus, é pecado. Então, aquele povo, além de ir para o Egito, eles viviam na idolatria. E diz assim, olha que legal, versículo 22. Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada. Agora saiu desabitada. Como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor, e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, e os seus decretos, e os seus testemunhos, que esta desgraça cai sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Eles plantaram a desobediência e eles colheram a desgraça. Olha a importância de você obedecer. Eles prosseguiram com a idolatria, prosseguiram na desobediência. Por isso que diz as Escrituras Sagradas: poderoso é aquele que obedece. O versículo 29, para encerrar, diz assim: este será o sinal para vocês, de que os castigarei nesta terra, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer desgraça certamente realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei Faraó a Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhe a vida.
assim como entregarei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que deseja tirar a vida dele. A palavra, ela se cumpriu. No capítulo 46, fala aqui a mensagem sobre Baruque, que no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Neres, escreveu um rolo as palavras ditas por Jeremias, este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, ó Senhor. O Senhor acrescentou: tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. No verso 4 ao verso 5 diz assim, no verso 4, né? 4 e 5. Mas o Senhor manda lhe dizer, ó Baruque, assim diz o Senhor: destruirei, edificarei e arrancarei o que plantei em toda a terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Você não as busques, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Você sabe que existe muitos desobedientes. Você sabe que existe muitas pessoas que desobedecem a Deus. Mas sempre tem aquelas pessoas que obedecem. Isso aqui é muito lindo. Isso é muito glorioso. Deus enviou uma mensagem para Baruque e falou assim: Baruque, vai ter guerra, vai ter destruição, vai vir desgraça sobre a terra. Aquilo que eu plantei, como está escrito aqui, aquilo que eu plantei, eu vou destruir. Mas a sua vida, você pode ter certeza que aonde quer que você vá, eu vou te guardar, eu vou te proteger. É como o salmista falou no Salmo 91, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Isso aqui é algo glorioso. Se você tem obedecido, se você tem servido ao Deus de Israel de todo o coração, pode ter certeza, muitas coisas têm acontecido nesse mundo. Muitas tragédias, muitas desgraças têm acontecido nesse mundo. Mas o nosso Deus vai te guardar, te proteger. Por onde você vá, Ele vai ser o teu escudo, a tua armadura, a tua proteção. Isso aqui que Deus falou para Baruque, no capítulo 45 de Jeremias, é muito forte. Ele falou, eu quero repetir de novo, mas o Senhor manda lhe dizer: destruirei o que eu edifiquei e arrancarei o que eu plantei em toda a terra. O juízo vem e a mão de Deus é pesada. A mão de Deus é muito pesada. Isso eu ouvia desde criança. Eu também ouvia assim, quando a gente era ímpio, quando a gente estava nas trevas, no mundo, teve a mão de Deus para nos guardar e para nos proteger. E agora? E se você brincar com Deus? Qual é a mão que vai te guardar e qual é a mão que vai te proteger? Por isso que sempre tem aquele que é fiel. E aquele que é fiel vai ser guardado e protegido pela mão de Deus. Deus abençoe o seu dia e a partir de amanhã nós vamos começar aqui a remir o tempo, hein? A remir o tempo. E nós vamos com toda a força. Amanhã, 46, 47 e o 48. Ainda essa semana nós vamos terminar o livro de Jeremias. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até mais.